Você não tem nem onde cair morta. Sai da frente da fila. O empurrão veio antes que ela pudesse reagir. Os risos atrás do balcão. O olhar da moça do caixa, julgando, sem saber de nada. Ela só queria comprar um pão. Com a blusa puída, os cabelos presos com um elástico velho e a vergonha queimando a pele. Ela tentou se afastar, mas alguém se levantou da mesa nos fundos. Lento, decidido, a voz dele cortou o ar. Isso aqui não é lugar para covardia. Todos se viraram, e pela primeira vez alguém a defendeu. Com os olhos, com a voz e com o silêncio, a impunha respeito. Curta se você já desejou que alguém se levantasse por você. Comente, você já foi julgada sem que ninguém soubesse da sua luta? O cheiro de pão fresco invadia a padaria, enquanto Marta contava as moedas gastas em seu bolso pela terceira vez. R$ 5,35, exatamente o que precisava para comprar 2 pães franceses e voltar para a casa de Dona Cecília, a idosa que cuidava há quase um ano. Seus dedos roçaram um pequeno furo no bolso do vestido surrado. Mais um lembrete de que precisava costurar, consertar, esticar cada centavo até o impossível. Com 19 anos e sem família, havia aprendido cedo demais que a vida não perdoava os fracos, não esperava os atrasados, não consolava os solitários. A fila da padaria estava maior que o normal naquela manhã de segunda-feira. Marta se posicionou discretamente no final, tentando ignorar os olhares de soslaio que sua aparência sempre atraía. O elástico velho que prendia seus cabelos castanhos estava quase arrebentando, e sua blusa, embora limpa, mostrava sinais claros de uso excessivo. Próximo, a voz entediada da caixa cortou seus pensamentos. Chegando sua vez, Marta respirou fundo, reunindo coragem. 2 pães franceses, por favor. A atendente, uma jovem não muito mais velha que ela, mas vestida com roupas da moda e maquiagem, impecável, mal olhou em sua direção. R$ 5,60. O coração de Marta parou. Desculpe, mas o preço não era R$ 5,35? Aumentou hoje. A resposta veio seca, impaciente. Mas Marta sentiu suas bochechas queimarem enquanto remexia no bolso, procurando moedas inexistentes. Eu só tenho R$ 5,35. Foi então que começou. Primeiro, um suspiro exagerado da caixa. Depois, os murmúrios impacientes das pessoas, na fila. Por fim, a voz estridente de uma senhora bem vestida atrás dela. Ai, meu Deus! Se não tem dinheiro, por que não deixa quem tem passar? Marta sentiu o estômago revirar. Me desculpe, eu só... Você não tem nem onde cair morta. Sai da frente da fila. O empurrão veio antes que ela pudesse se preparar. Não foi forte o suficiente para derrubá-la, mas a violência do gesto, a humilhação pública, o desprezo nos olhos dos outros clientes, tudo isso a atingiu como um soco no estômago. Risadas discretas vieram de trás do balcão. A atendente agora a olhava com um misto de desdém e diversão mal disfarçada. Próximo, chamou como se Marta fosse invisível. As lágrimas começaram a se formar, mas ela a segurou com toda a força que tinha. Nini tinha anos de vida difícil. Haviam-lhe ensinado que chorar em público só dava aos outros mais munição para machucar. Mas algumas lágrimas são mais fortes que nossa vontade. Uma única gota escapou, deslizando silenciosamente por sua bochecha, enquanto ela tentava se afastar do balcão. Olha só, agora vai chorar, alguém comentou, provocando mais risos. Marta só queria um pão, um simples pão para levar para Dona Cecília, que mal conseguia mastigar alimentos mais duros. A senhora de 85 anos, que a tratava com mais dignidade que qualquer outra pessoa naquela cidade pequena e cruel. Foi então que o silêncio caiu sobre a padaria. O som de uma cadeira sendo arrastada nos fundos do estabelecimento chamou a atenção de todos. Passos firmes e controlados ecoaram no piso de cerâmica. Uma presença que parecia preencher todo o ambiente com sua força silenciosa. Isso aqui não é lugar para covardia. A voz era grave, controlada, mas carregava uma autoridade natural que fez todos se virarem. Marta, ainda lutando contra as lágrimas, olhou por sobre o ombro. Um homem alto, vestindo um terno impecavelmente cortado,
caminhava em sua direção. Seus olhos de um verde intenso fixaram-se primeiro na senhora que a havia empurrado, depois na atendente do caixa. Não havia raiva em seu olhar. Havia algo pior. Havia julgamento. Senhor Ferraz, a gerente da padaria surgiu de repente, seu rosto vermelho de preocupação. Não sabíamos que o senhor estava aqui. Claramente, ele respondeu, sua voz ainda mais fria. Porque se soubessem, talvez tivessem se lembrado que estabelecimentos comerciais devem tratar todos os clientes com respeito. Ou estou enganado? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. A senhora que havia empurrado Marta parecia ter encolhido vários centímetros. A atendente do caixa estudava o próprio sapato como se sua vida dependesse disso. A senhorita, ele continuou, agora olhando diretamente para Marta, sua voz suavizando quase imperceptivelmente. Vai levar quantos pães desejar, por minha conta. Não precisa, Marta sussurrou, sua voz tremendo. Eu só... Insisto. Ele a interrompeu gentilmente. Então, voltando-se para a atendente. E sugiro que revejam sua política de aumento de preços sem aviso prévio. Tenho certeza que a vigilância sanitária teria interesse em uma visita surpresa. A gerente praticamente correu para trás do balcão. Claro, na verdade houve um engano. O preço antigo ainda está válido. E a senhorita pode levar os pães que quiser, cortesia da casa. Mas Marta mal ouvia. Seus olhos estavam fixos no homem ao seu lado, não por sua aparência impressionante ou sua óbvia autoridade, mas pelo que via em seus olhos quando ele a olhava. Não havia pena ali. Havia respeito. Eu só queria 2 pães. Ela conseguiu dizer finalmente, encontrando sua voz. Ele assentiu como se entendesse perfeitamente. Então serão 2 pães e um café comigo. Não era um pedido nem uma ordem. Era um convite que carregava dignidade, algo que Marta não experimentava há tanto tempo que quase havia esquecido como era a sensação. Enquanto a atendente, agora extremamente solícita, embrulhava os pães. Marta sentiu algo estranho em seu peito. Não era gratidão, embora estivesse grata. Não era admiração, embora ele fosse admirável. Era a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém a havia visto. Realmente visto. Em seus 19 anos de vida, ela havia aprendido a se fazer pequena, invisível, a ocupar o menor espaço possível no mundo. Mas naquele momento, sob o olhar firme daquele estranho que havia se levantado por ela, Marta sentiu algo despertar em seu interior. Sou Alex Ferraz. Ele se apresentou enquanto a conduzia até sua mesa nos fundos da padaria. E você é? Marta, ela respondeu, sua voz ainda baixa, mas um pouco mais firme. Marta Silva. Ele puxou uma cadeira para ela com uma gentileza que fez seu coração apertar. Era um gesto simples, mas carregado de um respeito que ela nunca havia experimentado. Bem, Marta Silva, ele disse, sentando-se à sua frente. Me diga, você gosta de café? Ela quase sorriu, quase esqueceu a humilhação de momentos antes. Na verdade, prefiro chá. Algo passou pelos olhos dele. Surpresa, talvez admiração pela honestidade. Então será chá. Ele fez um gesto para a garçonete, que praticamente materializou ao lado da mesa. Sentada ali, com suas roupas simples e seu elástico gasto no cabelo, Marta deveria se sentir deslocada. Mas havia algo na presença dele que a fazia sentir segura, como se pelo menos por alguns momentos o mundo não pudesse machucá-la. Eu só queria um pão, ela murmurou, mais para si mesma que para ele. E me fizeram sentir como se fosse pedir o mundo. Alex a observou por um longo momento antes de responder. Às vezes, ele disse suavemente, é nos momentos mais simples que descobrimos quão cruel o mundo pode ser e quão forte precisamos ser para enfrentá-lo. Ela ergueu os olhos, encontrando seu olhar. Não havia piedade ali, havia compreensão. E talvez, apenas talvez, o início de algo que mudaria suas vidas para sempre. O chá chegou em uma xícara delicada de porcelana que fez Marta sentir medo de quebrar. Suas mãos, calejadas de tanto trabalho, pareciam deslocadas segurando algo tão fino. Mas Alex Ferraz a observava com uma intensidade que a fazia esquecer momentaneamente suas inseguranças. Você trabalha por aqui perto?
Ele perguntou, sua voz grave carregando um interesse genuíno que a pegou de surpresa. Marta hesitou. Como explicar sua vida para alguém que provavelmente nunca conheceu necessidade? Alguém que usava um relógio que valia mais que tudo que ela possuía? Cuido de uma senhora, respondeu finalmente, os olhos fixos na xícara. Dona Cecília. Ela tem 85 anos e precisa de ajuda para quase tudo. Alex inclinou-se levemente para a frente, seus olhos verdes estudando cada detalhe de seu rosto. E por quanto tempo pretende fazer isso? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca se interessara por seus planos, talvez porque todos assumissem que ela não os tinha. Eu não sei, gosto de cuidar dela e preciso do dinheiro. Para estudar? Marta sentiu suas bochechas queimarem. Não terminei o ensino médio, confessou em voz baixa. Tive que parar no segundo ano quando minha mãe... Ela não completou a frase, mas não precisava. Alex assentiu levemente, como se entendesse perfeitamente o que ela não disse. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era compreensivo. Sabe o que mais me impressionou? Ele quebrou o silêncio após alguns momentos. Não foi sua dignidade diante da humilhação, foi como você segurou o choro. Marta ergueu os olhos. Surpresa. O senhor percebeu? Vi cada segundo. Ele confirmou, sua voz assumindo um tom mais grave. Vi como você tentou se fazer pequena, invisível, como engoliu a dor, como protegeu seu coração por trás de um muro de silêncio. As palavras dele a atingiram como ondas gentis, mas poderosas. Ninguém nunca havia lido sua alma com tanta precisão. Por que o senhor interferiu? Ela perguntou, reunindo coragem. O senhor obviamente é alguém importante. Por que se importar com alguém como eu? O rosto dele endureceu quase imperceptivelmente. Alguém como você? E que tipo de pessoa você acha que é, Marta Silva? A forma como ele pronunciou seu nome completo fez algo estremecer dentro dela. Alguém simples, respondeu, lutando para manter a voz firme. Não, ele cortou, sua voz suave, mas definitiva. Você é alguém que, mesmo sem ter nada, manteve sua dignidade. Que, mesmo humilhada, não deixou o ódio tomar seu coração. Que, mesmo machucada, ainda se preocupa em levar pão para uma senhora idosa. Marta sentiu as lágrimas se formarem novamente, mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de humilhação, eram de reconhecimento, de ser vista, realmente vista, pela primeira vez. Quanto a mim, ele continuou, um sorriso quase imperceptível curvando seus lábios. Sou apenas um homem que aprendeu da maneira mais dura que dinheiro não compra caráter. Havia uma história ali, escondida nas entrelinhas de sua voz. Marta podia sentir o peso de experiências não compartilhadas, de dores cuidadosamente guardadas. O senhor não parece apenas nada, ela ousou dizer, surpreendendo a si mesma com a franqueza. Alex riu então, um som baixo e rico que transformou completamente seu rosto austero. Você é mais observadora do que aparenta, Marta Silva. Foi então que ela notou um detalhe sutil que havia escapado antes. A aliança em sua mão esquerda, não no dedo anelar, mas pendurada em uma corrente fina no pescoço, parcialmente escondida pela gravata cara. Ele percebeu seu olhar, e algo mudou em sua expressão. Sofia, disse simplesmente. Minha esposa. Faz 3 anos que ela partiu. Sinto muito, Marta sussurrou. E era verdade. Havia uma dor ali que ela reconhecia. A dor de perder alguém. Que amava. Não sinta, ele respondeu, tocando brevemente a aliança através do tecido da camisa. Ela me ensinou que amor verdadeiro não morre. Se transforma. Em força, em propósito. Em capacidade de reconhecer a bondade, mesmo nos lugares mais improváveis. O sol da manhã agora entrava pelas janelas da padaria, criando um jogo de luz e sombra no rosto dele. Marta se pegou estudando suas feições, os traços fortes, os fios grisalhos nas têmporas que só acentuavam sua elegância natural, as pequenas linhas ao redor dos olhos que falavam de sorrisos passados. O que foi? Ele perguntou, pegando-a em sua observação. O senhor não é o que esperam que seja, não é? Ela respondeu, surpreendendo a ambos com sua perspicácia. Alex inclinou-se para trás em sua cadeira,
um brilho de admiração em seus olhos. E o que esperam que eu seja, Marta? Frio, calculista, o empresário implacável que todos temem. E não sou? Não. Ela balançou a cabeça suavemente. O senhor é gentil, mas esconde isso como se fosse uma fraqueza. O silêncio que seguiu sua observação foi carregado de algo indefinível. Alex a estudava como se a visse pela primeira vez, não a menina pobre da padaria, mas alguém que conseguia enxergar através de suas próprias máscaras. Você é perigosa, Marta Silva. Ele finalmente disse, sua voz mais rouca que o normal, perigosamente perceptiva. Antes que ela pudesse responder, ele fez um gesto discreto e a gerente materializou-se ao lado da mesa, carregando uma pequena caixa. Os pães da senhorita, disse a mulher agora excessivamente educada, e acrescentei alguns doces, cortesia da casa. Marta começou a protestar, mas Alex a interrompeu com um gesto suave. Aceite. Considere uma compensação pela inconveniência anterior. Ela assentiu, ainda desconfortável com a atenção. Quando fez menção de se levantar, ele a surpreendeu, novamente. Espere, pediu tirando um cartão do bolso interno do paletó. Meu número pessoal. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me ligue. Marta pegou o cartão com dedos trêmulos. Era simples, elegante, com apenas seu nome e um número de telefone impresso em letras douradas discretas. Por quê? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Por quê? Ele respondeu, levantando-se e ajeitando o paletó com um movimento fluido. Algumas pessoas merecem uma chance, e outras merecem dar uma chance a si mesmas. Ele a acompanhou até a porta da padaria, sua presença imponente, silenciando qualquer comentário que os outros clientes pudessem ter pensado em fazer. Antes que ela saísse, no entanto, ele fez uma última pergunta. Aquela senhora que você cuida, ela gosta de flores? Marta piscou, confusa. Sim, especialmente orquídeas, mas... Ótimo, ele sorriu. Aquele sorriso que transformava seu rosto sério em algo quase jovial. Tenho certeza que ela receberá algumas ainda hoje. Foi só quando estava a meio caminho de casa que Marta percebeu. Em nenhum momento ele a tinha feito se sentir inferior. Não tinha oferecido dinheiro, não tinha demonstrado pena. Tinha oferecido algo muito mais valioso. Respeito. O cartão em seu bolso parecia queimar através do tecido fino do vestido. Não era apenas um pedaço de papel com um número de telefone, era uma porta se abrindo. Uma possibilidade que ela nunca havia considerado. E enquanto caminhava pelas ruas familiares, Marta entendeu que algo fundamental havia mudado naquela manhã. Não foi o dinheiro dele que a fez tremer. Foi o respeito que nunca tinha sentido. Foi a forma como ele a olhou. Não como uma causa, perdida. Não como um objeto de caridade, mas como um ser humano digno de consideração. Ao chegar na casa de Dona Cecília, encontrou a idosa agitada de excitação. Marta, querida, chegou uma entrega para mim. As orquídeas mais lindas que... Já vi! O cartão que acompanhava as flores dizia simplesmente, para alegrar seu dia. Naquela noite, deitada em sua pequena cama no quarto dos fundos, Marta segurou o cartão dele contra o peito e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sonhar. Não com riqueza ou luxo, mas com a possibilidade de ser vista, respeitada, valorizada. O que ela não sabia era que, em sua mansão do outro lado da cidade, Alex Ferraz estava em seu escritório, um copo de uísque intocado à sua frente, pensando na jovem que havia mostrado mais força e dignidade em um momento de humilhação do que muitos dos poderosos com quem convivia diariamente. Você ficaria orgulhosa, Sofia. Ele murmurou para o retrato da esposa em sua mesa. Ainda existem pessoas que valem a pena proteger. Uma semana se passou desde o incidente na padaria, mas Marta não conseguia tirar Alex Ferraz de seus pensamentos. O cartão dele permanecia guardado em sua pequena caixa de tesouros, uma caixa de sapatos velha onde guardava as poucas lembranças preciosas que tinha, a única foto de sua mãe, um lenço bordado de sua avó e agora aquele pedaço de papel que representava uma possibilidade que ela mal ousava considerar. As orquídeas que ele enviara para Dona Cecília continuavam lindas,
enchendo a sala simples com sua elegância exótica. A senhora idosa não parava de falar sobre elas, sobre o cavalheiro misterioso que as enviara, sobre como Marta merecia coisas bonitas na vida. Ele perguntou por você, sabia? Dona Cecília comentou numa manhã, enquanto Marta ajudava-a. Com o café. Quem? Ela perguntou, embora seu coração já soubesse a resposta. O senhor Ferraz. A idosa sorriu com ar conspiratório. Ligou ontem quando você tinha ido ao mercado. Queria saber se estávamos bem, se precisávamos de algo. Marta quase derrubou a xícara que segurava. Ele ligou? Uhum. Dona Cecília assentiu, seus olhos ganhando um brilho travesso. E perguntou especialmente sobre você, sobre seus estudos, seus sonhos. E o que a senhora disse? Marta perguntou, tentando controlar o tremor em sua voz. A verdade, querida, que você é a pessoa mais dedicada que conheço, que merecia uma chance de terminar os estudos, de realizar seus sonhos, que tem um coração de ouro, mas carrega o mundo nas costas desde muito jovem. As lágrimas vieram sem aviso, e Marta as secou rapidamente com as costas da mão. A senhora não devia... Devia sim. Dona Cecília a interrompeu com firmeza surpreendente para alguém tão frágil. Alguém precisa falar por você, já que você só sabe se diminuir. O resto do dia passou num borrão de atividades rotineiras, mas Marta sentia uma inquietação diferente no ar. Como se o universo estivesse segurando a respiração, esperando algo acontecer. Foi no final da tarde, quando ela estava no pequeno jardim dos fundos estendendo roupas, que ouviu o som de um carro parando em frente à casa. Passos firmes no caminho de pedras e então... Boa tarde, Marta. Ela se virou tão rapidamente que quase perdeu o equilíbrio. Alex estava parado no portão do jardim, sem paletó hoje, as mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e bronzeados. Parecia ainda mais imponente ao ar livre, sob a luz dourada do entardecer. Senhor Ferraz, ela exclamou, consciente demais de seu vestido simples e do avental gasto que usava. Eu não sabia que viria. Desculpe aparecer sem avisar, ele sorriu, aquele sorriso que transformava seu rosto sério em algo quase juvenil. Mas precisava ver algo com meus próprios olhos. Ver o quê? Em resposta, ele apontou para um pequeno canteiro no canto do jardim, onde algumas plantas lutavam bravamente para sobreviver. Suas tentativas de cultivar ervas medicinais. Marta corou intensamente. São só algumas experiências. Dona Cecília me ensinou sobre propriedades curativas das plantas, então eu pensei em criar seu próprio jardim medicinal. Ele completou, aproximando-se para examinar as plantas. Mas está tendo dificuldades com o solo, não é? Ela piscou surpresa. Como sabe? As folhas, ele explicou, tocando gentilmente uma planta de hortelã. Estão amareladas nas pontas. O solo está muito ácido. O senhor entende de plantas? Alex se endireitou, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração saltar. Tenho uma estufa. Na verdade, é por isso que vim. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Preciso de alguém para cuidar dela. Alguém com sensibilidade para plantas, paciência para aprender e... Seu olhar se suavizou. Um coração gentil o suficiente para entender que algumas coisas precisam de tempo para florescer. Marta sentiu o mundo girar levemente. O senhor está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade, ele corrigiu suavemente, de aprender, de crescer, de se desenvolver. O salário será melhor do que recebe aqui e inclui um quarto na propriedade. Mas, Dona Cecília, já conversei com ela. Ele sorriu diante de sua expressão surpresa. Na verdade, foi ela quem me deu a ideia. Disse que você merecia uma chance de construir seu próprio futuro. Marta se apoiou na cerca do jardim, suas pernas repentinamente fracas. Eu não sei nada sobre estufas sofisticadas, confessou em voz baixa. Mas sabe sobre cuidado, ele respondeu, sua voz gentil. Sobre dedicação, sobre fazer o melhor com o pouco que tem. O resto eu posso ensinar. Ela ergueu os olhos, para ele sentindo algo estranho no peito, uma mistura de medo e esperança que quase doía. Porque eu,
O senhor poderia contratar qualquer pessoa qualificada, porque Bunny lhe deu um passo em sua direção, próximo o suficiente para ela sentir seu perfume. Uma mistura de sândalo e algo indefinível que fez seu coração acelerar. Quando olho para você, Marta Silva, vejo algo raro. Vejo alguém que, apesar de todas as dificuldades, não perdeu a capacidade de cuidar, de sonhar, de acreditar. O ar entre eles ficou denso, carregado de possibilidades não ditas. Marta podia ouvir seu próprio coração batendo nos ouvidos. Podia sentir cada centímetro de distância que os separava como se fosse uma força física. E se eu decepcionar o senhor? Alex sorriu, um sorriso diferente desta vez, mais suave, quase vulnerável. A única forma de me decepcionar seria não tentar. Naquele momento, com o sol se pondo atrás dele, transformando seus cabelos grisalhos em ouro líquido, Marta entendeu que estava diante de um divisor de águas em sua vida. Podia continuar no caminho seguro, conhecido, ou podia dar um salto, de fé em direção ao desconhecido. Sim, ela sussurrou, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Eu aceito. A mudança aconteceu 2 dias depois. Não que Marta tivesse muita coisa para levar. Suas roupas simples, alguns livros gastos, sua preciosa caixa de memórias. Mas cada item foi cuidadosamente empacotado por Alex pessoalmente, que fez questão de supervisionar todo o processo. Despedida de Dona Cecília foi emotiva, mas não triste. A senhora idosa segurou seu rosto entre as mãos enrugadas e disse com lágrimas nos olhos: Vá, minha menina, vá construir seu destino, mas não se esqueça de sua velha amiga. Nunca. Marta prometeu abraçando-a com cuidado. Virei visitá-la sempre que puder. Pode ter certeza que sim. Alex interferiu gentilmente. Faço questão de trazê-la pessoalmente. A mansão Ferraz era ainda mais impressionante do que Marta havia imaginado. Localizada no alto de uma colina, era uma construção elegante de linhas clássicas, cercada por jardins meticulosamente cuidados. Mas foi a estufa que roubou seu fôlego, uma estrutura de vidro e ferro que brilhava como um palácio de cristal sob o sol da manhã. Bem-vinda ao seu novo reino. Alex sorriu, observando sua expressão maravilhada, enquanto abria as portas de vidro. O interior era um paraíso verde, com dezenas de espécies diferentes de plantas, algumas que Marta nunca havia visto antes. O ar era úmido e perfumado, e a luz filtrada pelos painéis de vidro criava um ambiente quase mágico. É incrível, ela sussurrou, girando lentamente para absorver cada detalhe. Era o lugar favorito de Sofia. Ele comentou suavemente, seu olhar perdido em memórias. Ela dizia que aqui podia sentir Deus mais perto. Marta o observou tocar gentilmente uma orquídea próxima e, pela primeira vez, viu completamente através de sua armadura de empresário poderoso. Ali estava apenas um homem que havia conhecido amor e perda, que carregava cicatrizes invisíveis, mas que ainda acreditava na beleza do mundo. Vou cuidar delas como se fossem minhas, ela prometeu. Sua voz carregada de emoção. Ele se virou para ela, seus olhos verdes brilhando de uma forma que fez seu coração tropeçar. Sei que vai. É por isso que está aqui. Naquela noite, em seu novo quarto, maior e mais bonito que qualquer lugar onde já havia dormido, Marta ficou acordada por horas, observando a lua através da janela. Pela primeira vez em sua vida, sentia que estava exatamente onde deveria estar, e em seu escritório, Alex Ferraz segurava um retrato de Sofia, um sorriso suave em seus lábios. Você tinha razão, meu amor, sussurrou. Às vezes precisamos apenas dar uma chance para que a vida nos surpreenda. Os dias na mansão Ferraz se transformaram em semanas, e Marta descobriu um ritmo próprio em sua nova vida. Suas manhãs eram dedicadas à estufa, onde cada planta recebia atenção meticulosa. As tardes eram divididas entre o estudo dos livros, de botânica que Alex deixava casualmente em seu quarto e o preparo do chá que ele sempre tomava ao retornar do trabalho. Foi numa dessas tardes, enquanto organizava as folhas de um novo manuscrito sobre orquídeas raras, que ela percebeu. Estava sendo observada. Alex estava parado na porta da biblioteca, a gravata levemente frouxa,
os olhos fixos nela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. "Há quanto tempo está aí?" ela perguntou, tentando controlar o tremor em sua voz. "Tempo suficiente", ele respondeu, entrando na biblioteca com passos deliberadamente lentos. "Para ver como você morde o lábio quando está concentrada, como seus olhos brilham quando descobre algo novo, como..." Ele parou, como se tivesse dito mais do que pretendia. O silêncio que se seguiu foi eletrizado, carregado de palavras não ditas. "Como o quê?" Marta sussurrou, sua coragem surpreendendo a ambos. Alex se aproximou mais, parando a apenas alguns passos dela. "Como você transformou esta casa?" ele completou, sua voz mais rouca que o normal. "De um lugar de memórias em algo vivo novamente." Temporal começou sem aviso. Uma daquelas tempestades de verão que transformam o dia em noite em questão de minutos. Os trovões faziam as janelas da biblioteca tremerem, e relâmpagos iluminavam o ambiente em flashes dramáticos. "A estufa!" Marta exclamou, levantando-se abruptamente. "Preciso verificar se... Já está tudo providenciado." Alex a tranquilizou, tocando levemente seu braço. O sistema automático de proteção foi ativado assim que a tempestade começou. O toque, mesmo breve, enviou arrepios por sua pele. Era a primeira vez que ele a tocava desde que ela havia se mudado para a mansão. Nas últimas semanas, ele havia mantido uma distância respeitosa, quase dolorosamente formal. "Por que você se esconde tanto?" ele perguntou subitamente, seus olhos verdes penetrantes sob a luz dos relâmpagos. "Eu não..." "Sim, você se esconde", ele insistiu gentilmente. "Atrás de seu trabalho, de seus livros, de sua timidez." "Por quê?" As palavras dele a atingiram como ondas quebrando contra rochas, inevitáveis, poderosas. "Porque..." Ela respirou, fundo, reunindo coragem, "porque é mais seguro assim." "Seguro contra o quê?" Contra isso." Ela gesticulou vagamente entre eles, lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Contra sentir coisas que não deveria sentir." Alex deu mais um passo em sua direção, tão próximo agora que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. "E o que você sente, Marta Silva?" A forma como ele dizia seu nome completo sempre a fazia estremecer. "Coisas impossíveis", ela sussurrou. "Coisas que alguém como eu não deveria sentir por alguém como você." "Alguém como você?" Sua voz tinha um ed perigoso agora. "Uma mulher forte e inteligente, com um coração tão grande que transforma tudo que toca?" As lágrimas corriam livremente agora. "O senhor sabe o que quero dizer. Sou ninguém. Uma garota pobre que mal terminou os estudos que..." O toque dele em seu rosto a silenciou. Seus dedos eram surpreendentemente gentis enquanto secavam suas lágrimas. "Você é tudo." Ele murmurou, sua voz rouca de emoção. "Tudo que procurei sem saber que procurava." O trovão que sacudiu a mansão pareceu sacudir também as últimas barreiras entre eles. Alex inclinou-se lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas Marta estava cansada de recuar, cansada de se esconder. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo tivesse parado de girar. O beijo começou suave, reverente, o toque de um homem que sabia que estava tocando algo precioso. Mas, quando ela suspirou contra seus lábios, algo dentro dele pareceu se romper. Suas mãos grandes mergulharam em seus cabelos, puxando-a para mais perto com uma urgência que fez seu corpo inteiro tremer. O beijo se aprofundou. Anos de solidão e desejo contido se transformando em uma tempestade tão forte quanto a que rugia lá fora. "Marta", ele sussurrou contra seus lábios, seu nome uma prece e uma súplica. "Minha doce Marta." "Nunca..." ela conseguiu dizer entre beijos. "Nunca estive com ninguém." Alex se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos, suas mãos ainda emoldurando seu rosto. O que viu ali, toda sua inocência, todo seu amor não dito, fez algo em seu peito apertar. "Não precisamos fazer nada que você não queira", ele disse suavemente. "Podemos parar agora mesmo se..." "Não." Ela o interrompeu, surpreendendo a ambos com sua firmeza. "Não quero parar. Quero ser sua, completamente."
O gemido que escapou dele foi quase animal. Seus lábios encontraram os dela novamente, mas desta vez havia uma reverência misturada à paixão. Cada toque, cada carícia era uma adoração. Ele a levou para seu quarto, não o quarto que ela ocupava na mansão, mas seus próprios aposentos, um santuário em tons de azul e prata que falava de elegância contida e solidão cuidadosamente guardada. A luz dos relâmpagos despiu-a como quem desembrulha um presente precioso. Cada centímetro de pele revelada era coberto de beijos. Cada tremor de seu corpo era respondido com carícias que a faziam ver estrelas. Você é tão linda, ele murmurou contra sua pele. Tão perfeita. Marta deveria sentir vergonha de sua nudez, de sua inexperiência, mas sob o olhar dele, tão cheio de adoração, tão repleto de desejo, sentia-se a mulher mais bonita do mundo. Quando ele finalmente a fez sua, foi com uma gentileza que trouxe lágrimas aos seus olhos. A dor inicial foi rapidamente substituída por ondas de prazer que a fizeram agarrar seus ombros, arqueando-se contra ele como se quisesse fundir suas almas. Olhe para mim, ele pediu, sua voz rouca de emoção. Quero ver seus olhos quando você se entregar pela primeira vez. E ela olhou profundamente nos olhos verdes que haviam mudado sua vida naquela manhã na padaria. Viu neles não apenas desejo, mas algo mais profundo, algo que fez seu coração expandir no peito até quase doer. Quando o prazer a atingiu, foi como uma onda de luz explodindo atrás de seus olhos. Ela gritou seu nome, não Sr. Ferraz, mas Alex, e sentiu ele estremecer em resposta, seu próprio prazer misturando-se ao dela numa dança antiga como o tempo. Depois, deitada nos braços dele, sua pele ainda vibrando com os ecos do prazer, Marta entendeu o que as pessoas queriam dizer com fazer amor. Porque não havia sido apenas um ato físico, havia sido uma entrega de almas. No que está pensando? Alex perguntou suavemente, seus dedos traçando padrões preguiçosos em suas costas nuas. Que você não tirou minha inocência, ela respondeu, aninhando-se mais em seu peito. Você me devolveu ao mundo. Ele a apertou mais forte em seus braços, e ela podia jurar que sentiu lágrimas em seus cabelos. Você não tem ideia, tem? Ele murmurou. Do quanto me trouxe de volta à vida. A tempestade lá fora começava a amainar, mas dentro daquele quarto, algo muito mais poderoso havia se estabelecido. Não era apenas desejo satisfeito, não era apenas paixão saciada. Era a certeza de que algumas almas são feitas para se encontrar, mesmo que tenham que atravessar tempestades para isso. Fique, ele sussurrou contra seus cabelos. Não apenas esta noite. Fique para sempre. E ali, nos braços do homem que havia enxergado através de todas as suas defesas, Marta soube que estava em casa. Não na mansão imponente, não no quarto, luxuoso, mas no coração que batia forte contra o seu. Porque ela havia sido amada, não usada. Havia sido adorada, não possuída. E na segurança daquele abraço, todas as suas inseguranças, todos os seus medos, pareciam pequenos e distantes. A chuva agora era apenas uma música suave contra as janelas, embalando dois corações que haviam encontrado um no outro, o fim de sua solidão. E quando o sono finalmente veio, trouxe consigo a certeza de que algumas noites não são apenas momentos no tempo, são portais para uma nova vida, uma vida onde amor não conhece barreiras sociais, onde corações falam mais alto que convenções, e onde duas almas solitárias podem, finalmente, encontrar seu lugar de pertencimento. O primeiro raio de sol que atravessou as cortinas encontrou Marta já acordada, seu coração batendo numa mistura de felicidade e medo. As lembranças da noite anterior dançavam em sua mente como um sonho febril. Os beijos de Alex, suas mãos, gentis, a forma como ele a havia feito se sentir amada, desejada, preciosa. Mas agora, à luz fria da manhã, as inseguranças começavam a se infiltrar como névoa em seu coração. E se ele se arrependesse? E se tudo não passasse de um momento de fraqueza, de solidão? O movimento ao seu lado a fez prender a respiração. Alex estava acordando, seus olhos verdes se abrindo lentamente para encontrar os dela.
Por um momento que pareceu uma eternidade, ele apenas a observou em silêncio. Bom dia, ela sussurrou, sua voz tremendo levemente. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, levantou-se com movimentos fluidos, vestindo seu roupão de seda com uma elegância que fez o coração dela apertar. Quando finalmente falou, sua voz estava controlada, quase formal. O café deve estar sendo servido. Vou me preparar para o escritório. Marta sentiu como se algo gelado tivesse sido derramado em suas veias. Ela observou paralisada, enquanto ele caminhava até o banheiro, fechando a porta suavemente atrás de si. Com mãos trêmulas, ela recolheu suas roupas espalhadas pelo chão, vestindo-se rapidamente. Cada segundo naquele quarto agora parecia uma tortura. Um lembrete cruel de sua ingenuidade. Desceu para a cozinha sentindo-se pequena, insignificante. A senhora Morris, a governanta, lançou-lhe um olhar que parecia ao mesmo tempo compreensivo e preocupado. "O chá do Sr. Ferraz está pronto?" a mulher perguntou gentilmente. Marta assentiu, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Suas mãos tremiam enquanto preparava a bandeja, colocando tudo exatamente como ele gostava. A xícara de porcelana inglesa, o bule de prata, as torradas em temperatura perfeita. Quando entrou no escritório dele, Alex estava impecavelmente vestido em um terno grafite, concentrado em alguns documentos. Ele mal ergueu os olhos quando ela colocou a bandeja sobre sua mesa. "Obrigado", disse simplesmente, sua voz distante. "Pode se retirar." Aquelas palavras a atingiram como bofetadas. Marta recuou em direção à porta, seu coração despedaçando a cada passo. Mas antes que pudesse sair, a voz dele a deteve. "As orquídeas na estufa precisam ser catalogadas hoje. Deixei os formulários necessários na mesa de trabalho." Trabalho. Era isso então. Ela voltaria a ser apenas a funcionária, como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. As horas seguintes passaram numa névoa de dor e determinação. Marta se enterrou no trabalho da estufa, catalogando cada planta com uma precisão quase obsessiva, como se cada anotação pudesse ajudá-la a esquecer o sabor dos beijos dele. Foi no final da tarde, quando o sol já começava a se pôr, que ela encontrou algo diferente na mesa de trabalho. Um livro. Não um dos manuais técnicos que ele costumava deixar, mas um romance. O Morro dos Ventos Uivantes. Sua história favorita. Suas mãos tremeram ao abrir a capa, encontrando uma nota na caligrafia elegante dele. Porque algumas histórias de amor precisam de tempo para serem compreendidas. O som de passos a fez erguer os olhos. Alex estava parado na entrada da estufa, sua gravata afrouxada, seus olhos carregando uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. "Me desculpe", ele disse simplesmente. Marta sentiu suas defesas começarem a ruir. "Pelo quê? Por me fazer sentir especial apenas para me tratar como..." "Não." Ele a interrompeu, dando um passo em sua direção. "Me desculpe por ter medo. Por tentar me esconder atrás da formalidade, quando tudo o que quero é te abraçar e nunca mais soltar." O ar entre eles ficou denso, carregado de emoção contida. "Então por que..." ela começou, sua voz falhando. "Por quê?" Ele deu outro passo, agora próximo o suficiente para ela sentir seu perfume. "Quando acordei esta manhã e vi você dormindo ao meu lado, tão linda, tão pura, entrei em pânico. Pensei em tudo que o mundo vai dizer, em como vão tentar te machucar por estar comigo." Marta sentiu as lágrimas começarem a cair. "E desde quando você se importa com o que o mundo diz?" "Desde que esse mundo pode te ferir", ele respondeu, sua voz rouca de emoção. "Você merece mais que sussurros maldosos, mais que olhares de julgamento." "O que eu mereço", ela respondeu, encontrando coragem que não sabia possuir, "é poder escolher por mim mesma, e eu escolho você, com todos os sussurros, todos os olhares, todo o julgamento." Alex fechou a distância entre eles em um movimento, suas mãos grandes emoldurando o rosto dela, com uma delicadeza que fez seu coração doer. "Como pode ser tão corajosa?" ele sussurrou, seus polegares secando suas lágrimas. "Porque você me ensinou", ela respondeu simplesmente. Naquele dia,
na padaria, quando se levantou por mim. Você me ensinou que coragem não é não ter medo. É enfrentar o medo por algo que vale a pena. Ele a beijou então, um beijo diferente dos da noite anterior. Não havia urgência agora, apenas uma certeza profunda, uma promessa silenciosa. Trouxe algo para você, ele disse quando se separaram, tirando uma pequena caixa do bolso. Dentro havia uma delicada corrente de ouro com um pingente de esmeralda, a mesma cor dos olhos dele. Para que você sempre se lembre, ele explicou suavemente, que não estou tentando te esconder, estou tentando aprender a ficar. Enquanto ele colocava a corrente em seu pescoço, seus dedos roçando sua pele com reverência, Marta entendeu que algumas histórias de amor não seguem os caminhos tradicionais. Algumas precisam de desvios, de momentos de dúvida, de pequenas provações para se fortalecerem. Jante comigo hoje, ele pediu, seus olhos brilhando com algo que parecia muito com esperança. Não como minha funcionária, não como um segredo, mas como a mulher que está mudando minha vida com cada sorriso. Sim, ela respondeu, e naquela única palavra havia todo um futuro de possibilidades. O jantar foi servido na varanda, sob um céu estrelado, que parecia ter sido pintado apenas para eles. Alex havia pedido todos os pratos favoritos dela, descobertos durante suas conversas nas últimas semanas, e a mesa estava decorada com as orquídeas que ela mesma havia cultivado. Sabe o que mais me encanta em você? Ele perguntou, servindo vinho em sua taça. Como você transformou esta casa? Não apenas a estufa, mas cada cômodo parece mais vivo desde que você chegou. Marta corou, o vinho e as palavras dele aquecendo seu coração. É porque pela primeira vez na vida, ela confessou, encontrei um lugar onde posso ser eu mesma, onde não preciso me fazer menor, mais silenciosa, menos eu. Alex estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos aos dela. Nunca mais se faça menor, ele pediu com intensidade. Nunca mais se esconda, porque cada parte de você, cada sonho, cada medo, cada esperança, tudo isso é precioso para mim. Naquela noite, quando ele a levou novamente para seu quarto, agora Deres, não havia mais medo, não havia mais dúvidas. Havia apenas a certeza de que alguns amores são fortes demais para serem contidos por convenções sociais ou medos do passado. E enquanto ela adormecia nos braços dele, a corrente de esmeralda brilhando suavemente à luz da lua, Marta entendeu que ele não havia fugido. Só estava tentando encontrar o caminho certo de voltar para ela. Do outro lado da cidade, na casa de Dona Cecília, uma nova orquídea havia chegado. O cartão dizia simplesmente, porque algumas flores precisam de liberdade para florescer, e alguns corações precisam de coragem para amar. Os cochichos começaram como gotas de chuva antes de uma tempestade, suaves, esparsos, mas carregando a promessa de algo maior por vir. Primeiro foram os empregados da mansão, trocando olhares significativos quando Marta passou a tomar café da manhã na mesa principal com Alex. Depois, os fornecedores que entregavam encomendas na estufa, suas expressões oscilando entre curiosidade e malícia. Mas foi durante um evento beneficente no clube da cidade que a tempestade finalmente desabou. Então é ela? Marta ouviu uma voz feminina sussurrar enquanto passava pelo salão no braço de Alex. A jardineira que enfeitiçou o viúvo Ferraz? Dizem que começou como empregada. Outra voz respondeu, carregada de veneno doce. Típico. Não? Essas jovenzinhas sempre sabem como fisgar um homem rico e solitário. Alex sentiu ela enrijecer ao seu lado e apertou gentilmente sua mão. Não dê a eles o poder de te machucar, murmurou próximo ao seu ouvido. Mas era difícil ignorar. Os olhares, os sussurros, a forma como algumas pessoas se afastavam quando eles se aproximavam, como se pobreza fosse contagiosa. Marta, em seu vestido azul noite, escolhido por Alex com tanto carinho, sentia-se mais exposta que quando usava suas roupas gastas na padaria. Foi quando Regina Mendes, a viúva mais influente da cidade, aproximou-se deles com um sorriso que não alcançava seus olhos. Alex, querido, sua voz era mel sobre vidro quebrado. Que surpresa agradável vê-lo acompanhado.
E esta deve ser sua nova funcionária? Antes que Marta pudesse se encolher, sentiu o braço de Alex envolver sua cintura, firme e protetor. Esta, ele respondeu, sua voz calma, mas cortante como aço. É Marta Silva, a mulher que amo e que em breve será a nova senhora Ferraz. O silêncio que caiu sobre o grupo próximo foi ensurdecedor. Marta sentiu seu coração parar. Era a primeira vez que ele falava de casamento, e escolheu fazer isso publicamente, deixando claro para todos sua posição. Regina empalideceu visivelmente. Oh, bem, que interessante. Sofia sempre teve um gosto tão refinado para... Sim, tinha. Alex a interrompeu, seus olhos verdes brilhando perigosamente. E foi ela quem me ensinou que verdadeira classe não tem nada a ver com contas bancárias ou sobrenomes. Tem a ver com o caráter que demonstramos, especialmente quando achamos que ninguém está observando. O recado era claro, e Regina recuou como se tivesse levado um tapa. Mas o dano já estava feito. Os cochichos se transformaram em manchetes nos jornais locais no dia seguinte. Milionário viúvo envolvido com empregada. Fortuna Ferraz em risco, o golpe do baile. Exclusivo. A história da jardineira que conquistou o coração e a conta bancária, de Alex Ferraz. Marta encontrou os jornais espalhados sobre sua mesa de trabalho na estufa. Suas mãos tremiam enquanto lia as matérias cheias de insinuações maldosas e meias-verdades. Eu deveria ter impedido que publicassem. A voz de Alex a fez se virar. Ele estava parado na entrada da estufa, seu rosto uma máscara de preocupação e raiva contida. Como? Ela perguntou suavemente. Comprando o silêncio deles? Isso só provaria que tem razão, que tudo se resume a dinheiro. Ele atravessou o espaço entre eles em passos largos, tomando-a nos braços com uma urgência que a fez ofegar. Você é incrível, murmurou contra seus cabelos. Mesmo agora, mesmo depois de tudo isso, ainda mantém sua integridade. Tenho medo, ela confessou em um sussurro. Não dos comentários, não das manchetes. Tenho medo que um dia você acorde e perceba que eles estão certos, que sou apenas uma garota simples, que não pertence ao seu mundo. Alex se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos, suas mãos grandes, emoldurando seu rosto com infinita ternura. Meu amor, ele disse, sua voz rouca de emoção, você não pertence ao meu mundo. Você criou um mundo inteiramente novo para nós. Um mundo onde títulos não importam, onde amor vale mais que contas bancárias, onde uma simples flor cultivada com carinho vale mais que todas as joias do mundo. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora. Como você consegue? O quê? Transformar cada momento de dor em algo bonito. Ele sorriu, aquele sorriso que era só dela. Aprendi com você, com sua capacidade de ver beleza mesmo nos lugares mais improváveis. Naquela tarde, Alex fez algo que chocou toda a cidade. Convocou uma coletiva de imprensa no jardim da mansão, com todas as principais emissoras e jornais presentes. Marta observava nervosamente da varanda, enquanto ele se posicionava diante dos microfones, imponente em seu terno escuro. Senhoras e... Senhores, ele começou, sua voz firme e clara. Estou aqui hoje para fazer um anúncio, mas antes quero contar uma história. A história de um homem que havia esquecido como era sentir, como era viver de verdade. Um homem que encontrou salvação não em luxo ou poder, mas no sorriso sincero de alguém que tinha todo o direito de ser amarga, mas escolheu ser luz. Os jornalistas se inclinaram para a frente, ávidos por cada palavra. Marta Silva me ensinou mais sobre dignidade em um momento de humilhação do que aprendi em anos de negociações milionárias. Me mostrou mais sobre amor verdadeiro, em um simples gesto de cuidado com uma flor, do que vi em 1000 eventos sociais. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela na varanda. Então sim, eu a amo. Amo cada parte dela, sua origem humilde, seu coração generoso, sua força silenciosa. E se alguém tem algo contra isso, tem algo contra mim também. Porque a partir de hoje deixo claro, qualquer ataque a ela será considerado um ataque pessoal a mim e à memória de minha falecida esposa, que sempre defendeu que amor verdadeiro
não conhece barreiras sociais. O silêncio que seguiu sua declaração foi absoluto. Então, lentamente, alguns jornalistas começaram a aplaudir. Outros seguiram o exemplo, até que o jardim inteiro estava tomado por aplausos. Mais tarde, quando estavam sozinhos na biblioteca, Marta finalmente encontrou coragem para perguntar: por que fez isso? Poderia ter ignorado os comentários, deixado que esquecessem com o tempo. Alex a puxou para seus braços, seu perfume familiar a envolvendo como um cobertor de segurança. Por quê? Ele respondeu suavemente. Pela primeira vez na vida, não. Quero me esconder. Não quero jogar o jogo social de aparências e meias-verdades. Quero que o mundo inteiro saiba que encontrei algo real, algo precioso, algo que nenhuma fortuna poderia comprar. Ela se aninhou mais em seu peito, sentindo seu coração bater forte e constante. Além disso, ele continuou um sorriso em sua voz. Ver Regina Mendes engasgando com seu próprio veneno foi particularmente satisfatório. Marta riu, e o som de sua risada ecoou pela biblioteca como música. Era assim agora. Momentos de tensão, transformados em intimidade. Ataques externos fortalecendo ainda mais sua união. Os dias que se seguiram trouxeram uma mudança surpreendente. As pessoas da cidade, tocadas pela declaração pública de Alex e impressionadas com a dignidade com que Marta enfrentava tudo, começaram a mudar sua atitude. Onde antes havia cochichos maldosos, agora havia sorrisos hesitantes. Onde havia portas fechadas, começavam a se abrir oportunidades. Mas foi numa tarde comum, enquanto Marta trabalhava na estufa, que ela percebeu a verdadeira vitória. Não estava nos jornais que agora publicavam matérias elogiosas sobre o conto de fadas moderno do casal Ferraz. Não estava na mudança de atitude da sociedade local. Estava no sorriso sincero da senhora Morris ao servir o café. No respeito genuíno nos olhos do jardineiro quando pedia sua opinião sobre as rosas. Na forma como os empregados da mansão agora a tratavam não como uma igual, mas como alguém que havia conquistado seu lugar por mérito próprio. Pela primeira vez, ela disse a Alex naquela noite enquanto observavam as estrelas da varanda. Não me sinto como uma intrusa aqui. Ele beijou sua testa suavemente. Você nunca foi uma intrusa. Foi a peça que faltava para fazer esta casa voltar a ser um lar. E ali, sob o céu estrelado que testemunhava seu amor, Marta entendeu que algumas vitórias não vêm com fanfarras ou manchetes. Vem no silêncio de um coração que finalmente encontrou seu lugar, no respeito que se conquista não por imposição, mas por quem você escolhe ser diante das adversidades, porque no fim não era sobre provar nada para ninguém. Era sobre ser fiel a si mesma, sobre amar sem medo, sobre transformar julgamentos em oportunidades de mostrar que amor verdadeiro é mais forte que qualquer preconceito. E enquanto Alex a abraçava sob as estrelas, ela soube que haviam vencido, não por terem calado os críticos, mas por terem permanecido verdadeiros um ao outro através da tempestade. 3 meses haviam se passado desde o incidente no clube, e a vida na mansão Ferraz havia encontrado um novo ritmo. Marta agora dividia seu tempo entre a estufa, que florescia mais bela que nunca, e as aulas do supletivo que Alex a havia incentivado a frequentar. A antiga menina assustada da padaria havia se transformado em uma jovem mulher confiante, que carregava sua história não como um fardo, mas como parte do que a tornava única. Foi numa manhã de sábado, enquanto tomavam café na varanda, que Alex fez a sugestão que fez seu coração saltar. Vamos à padaria? Ele disse casualmente, observando-a por cima de seu jornal. Marta congelou a xícara de chá parando a meio caminho de seus lábios. Aquela padaria? Sim, ele confirmou, seus olhos verdes estudando sua reação. Acho que está na hora de fecharmos esse ciclo. O que me diz? Ela baixou a xícara lentamente, seus dedos tremendo levemente. A memória daquele dia ainda era vívida. A humilhação, as risadas, o empurrão. Mas também lembrava como tinha sido o momento em que sua vida mudou para sempre. Tenho medo, admitiu em voz baixa. Alex estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos aos dela. Do que, meu amor?
de que aquele lugar ainda tenha poder sobre mim, de me sentir pequena novamente. Olhe para mim, ele pediu suavemente. Quando ela ergueu os olhos, encontrou nele não pena, mas orgulho. Você não é mais aquela menina assustada, Marta. Você é a mulher que transformou uma mansão em lar, que conquistou respeito por seu próprio mérito, que me ensinou a amar novamente. As palavras dele aqueceram seu coração, como o sol após a chuva. Você tem razão, ela disse finalmente. Vamos. Marta escolheu cuidadosamente sua roupa, não para impressionar, mas para se sentir segura. Um vestido simples, mas elegante em tom de verde água. Os cabelos soltos em ondas suaves, a corrente com a esmeralda que nunca tirava do pescoço. Nada ostensivo, nada que gritasse vingança. Apenas ela mesma, em sua verdade mais pura. O caminho até a padaria foi silencioso, mas não tenso. Alex dirigia seu próprio carro hoje, não o motorista habitual. Era algo que precisavam fazer juntos, apenas os dois. Quando estacionaram em frente ao estabelecimento, Marta sentiu seu coração acelerar. O lugar não havia mudado. As mesmas vitrines, o mesmo aroma de pão fresco, as mesmas mesas de madeira. Mas ela havia mudado, e isso fazia toda a diferença. Pronta? Alex perguntou, oferecendo-lhe o braço. Ela assentiu, endireitando os ombros. Pronta. O sininho da porta tocou quando entraram, e o burburinho das conversas diminuiu notavelmente. Todos os olhos se voltaram para eles. O poderoso Alex Ferraz e a antiga menina pobre que agora caminhava ao seu lado com a graça de uma rainha. A atendente do caixa, a mesma daquele dia, empalideceu visivelmente. Seus olhos arregalados viajaram do rosto de Marta para o braço de Alex onde ela se apoiava, para a corrente de esmeralda em seu pescoço. Bom dia, a moça gaguejou. Em que posso ajudar? Marta sentiu Alex tensionar levemente ao seu lado, pronto para defendê-la se necessário. Mas não seria preciso. Esta era sua batalha para vencer. Bom dia, ela respondeu com voz clara e firme. 2 pães franceses, por favor. O mesmo pedido, as mesmas palavras. Mas desta vez não havia medo em sua voz, não havia moedas contadas em seu bolso. Havia apenas a certeza de quem sabia exatamente quem era e o que valia. Claro, a atendente respondeu, suas mãos tremendo levemente enquanto embrulhava os pães. São 5,60. Na verdade, a voz da gerente soou atrás do balcão. É por conta da casa. É o mínimo que podemos fazer depois daquele dia. Marta sorriu. Não um sorriso de triunfo ou vingança, mas de compreensão. Não precisa. Faço questão de pagar. Assim como fazia questão naquele dia. Ela retirou o dinheiro de sua carteira com movimentos calmos, colocando-o sobre o balcão. A mensagem era clara. Não estava ali para humilhar ninguém. Não estava ali para se vingar. Estava ali para mostrar que havia crescido além da dor, além do medo. Vamos nos sentar. Alex sugeriu, indicando a mesa nos fundos, a mesma onde ele estava sentado naquele dia fatídico. Enquanto caminhavam entre as mesas, Marta podia ouvir os sussurros, mas eram diferentes agora. Não havia malícia, não havia escárnio. Havia admiração, curiosidade, talvez até um pouco de vergonha por parte daqueles que testemunharam sua humilhação, meses atrás. Você está tremendo, Alex observou quando se sentaram. Não de medo, ela sorriu pegando sua mão sobre a mesa. De gratidão, por tudo que aconteceu desde aquele dia, até mesmo pela dor, porque ela me trouxe até você. Ele levou sua mão aos lábios, beijando-a com reverência. Você me surpreende a cada dia, sabia? Sua força, sua dignidade, como consegue transformar cada momento difícil em uma lição de amor. Aprendi com você, ela respondeu suavemente. Você me mostrou que podemos escolher como reagir às adversidades. Podemos escolher crescer através da dor, em vez de deixá-la nos diminuir. O café foi servido, não em xícaras comuns, mas na melhor porcelana da casa. A garçonete tremia levemente ao colocar a bandeja sobre a mesa, seus olhos baixos em respeito ou vergonha. Está tudo bem, Marta disse gentilmente, surpreendendo a todos, incluindo a si mesma. Todos nós crescemos desde aquele dia.
As palavras pairaram no ar como uma bênção, um perdão que ninguém havia pedido, mas que ela oferecia livremente. A garçonete ergueu os olhos, encontrando no rosto de Marta não condenação, mas compreensão. A senhora é muito bondosa, a moça sussurrou antes de se afastar. Não é bondade, Alex comentou quando ficaram sozinhos. É grandeza de espírito. É por isso que me apaixonei por você, sabia? Não pela sua beleza, que é inegável, mas pela luz que carrega dentro de si. Marta sentiu as lágrimas se formarem, mas eram lágrimas de alegria, de realização. Eu voltei ao lugar onde fui humilhada, ela disse suavemente, mas não trouxe dor, trouxe amor. Eles compartilharam o pão ali, na mesa dos fundos da padaria, como um ritual sagrado de transformação. Cada mordida era uma celebração não apenas do amor deles, mas da jornada que os trouxe até ali. Quando terminaram e se levantaram para sair, algo inesperado aconteceu. A gerente aproximou-se, segurando um pequeno embrulho. Por favor, a mulher disse, estendendo o pacote para Marta. É uma receita especial de pão doce. Minha avó sempre dizia que devemos oferecer doçura para aqueles que nos ensinam lições valiosas. Marta aceitou o presente com um sorriso genuíno. Obrigada. Vou fazer bom uso dele. Ao saírem da padaria, o sol da manhã parecia mais brilhante, o ar mais leve. Alex a puxou para perto, beijando sua testa com ternura. Orgulhoso de você, ele murmurou contra seus cabelos. De nós, ela corrigiu suavemente. Do amor que construímos, da força que encontramos um no outro. No caminho de volta para casa, Marta abriu o embrulho da gerente. Dentro, junto com o pão doce, havia um bilhete. Às vezes precisamos de um espelho para ver nossos próprios erros. Você foi esse espelho para todos nós. Obrigada por nos ensinar que verdadeira classe não está nas roupas que vestimos ou no dinheiro que temos, mas na forma como tratamos os outros. Com admiração e respeito. Naquela noite, enquanto compartilhavam o pão doce na varanda da mansão, Marta entendeu que algumas vitórias não vêm de derrotar outros, mas de se erguer acima da própria dor. Não vem de provar algo para o mundo, mas de provar para si, mesmo que é possível crescer através das adversidades, sem perder a doçura da alma. E ali, sob as estrelas que testemunhavam sua jornada, ela soube que havia completado um ciclo. Não era mais a menina que precisava contar moedas para comprar pão. Não era a moça humilhada que segurava as lágrimas. Era uma mulher que havia aprendido que amor verdadeiro não apenas cura feridas, transforma cicatrizes em marcas de honra, histórias de dor em lições de força. O pão na mesa entre eles não era apenas alimento, era símbolo de uma transformação completa, de como às vezes precisamos voltar ao início para perceber o quanto caminhamos, o quanto crescemos, o quanto nos fortalecemos. E enquanto Alex a abraçava sob o céu estrelado, Marta soube que algumas histórias não precisam de vingança para terem um final feliz. Precisam apenas de amor suficiente para transformar dor em compreensão, medo em coragem e humilhação em uma chance de mostrar que a verdadeira grandeza está em como escolhemos responder às pequenas crueldades do mundo. O aroma de pão fresco invadia a cozinha da mansão Ferraz, enquanto Marta terminava de tirar a última fornada do forno. Suas mãos, antes calejadas apenas pelo trabalho duro, agora carregavam também as marcas de quem aprendera a criar beleza, através do mais simples dos alimentos. A receita era especial, aquela mesma que a gerente da padaria havia lhe dado, agora aperfeiçoada com seu próprio toque. Nos últimos meses, ela havia transformado o ato de fazer pão em uma forma de arte, uma maneira de expressar amor através do cuidado com cada ingrediente, cada tempo de fermentação, cada detalhe. Que cheiro maravilhoso! A voz de Alex a surpreendeu. Ele estava parado na porta da cozinha, sem paletó. As mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos, do jeito que ela mais amava vê-lo. É uma surpresa. Ela sorriu, tentando esconder o nervosismo em sua voz. Para o nosso jantar de hoje. Ele se aproximou, abraçando-a por trás e beijando seu pescoço suavemente. E posso saber o motivo dessa ocasião especial? Você verá. Ela respondeu misteriosamente, seu coração acelerando com o segredo que guardava.
As últimas semanas haviam sido de preparação silenciosa. Com a ajuda da Sra. Morris, Martha havia planejado cada detalhe desta noite. Não seria uma celebração grandiosa. Seria íntima, significativa, carregada de símbolos que contavam a história deles. Que horas devo estar pronto? Ele perguntou, roubando um pedaço ainda quente do pão. Às 7, ela respondeu, dando-lhe um tapinha brincalhão na mão. E sem roubar mais pedaços, Alex riu, aquela risada que ainda fazia seu coração derreter, e saiu da cozinha, deixando-a com seus preparativos. O que ele não sabia era que cada detalhe desta noite havia sido pensado para ser uma declaração de amor, sua própria forma de pedir a mão dele em casamento. As horas passaram num borrão de atividade. A varanda foi decorada com dezenas de lanternas, criando uma atmosfera mágica sob o céu do entardecer. A mesa foi posta com a porcelana favorita dele, taças de cristal que refletiam a luz dourada, e no centro, um arranjo das orquídeas que ela mesma cultivara na estufa. Às 7 em ponto, vestida num simples vestido branco de algodão, escolhido propositalmente para lembrar a simplicidade de suas origens, Martha aguardava na varanda. Seus pés estavam descalços, conectando-a à terra que tanto amava, e seus cabelos caíam em ondas naturais pelas costas. O som dos passos dele fez seu coração saltar. Alex apareceu vestindo uma camisa clara e calça escura, também descalço. Um pedido específico que ela havia feito através de um bilhete deixado em seu quarto. Seus olhos verdes se arregalaram levemente ao ver a transformação da varanda, e então se suavizaram ao encontrar os dela. Você está deslumbrante, ele sussurrou. Venha. Ela estendeu a mão, guiando-o até a mesa. Quero te contar uma história. Eles se sentaram e Martha começou a servir o vinho, o mesmo tipo que haviam compartilhado em sua primeira noite. Juntos, ao lado do prato dele havia um pequeno embrulho em papel pardo. O que é isso? Ele perguntou curioso. Abra, ela pediu suavemente. Dentro havia um pão. Não qualquer pão, mas uma pequena obra de arte em forma de coração, decorada com sementes que formavam um padrão delicado. Este pão, ela começou, sua voz tremendo levemente, carrega nossa história. A farinha veio do mesmo fornecedor daquela padaria onde nos conhecemos. As sementes foram colhidas da nossa estufa. O sal tem o gosto das lágrimas que derramei naquele dia e de todas as lágrimas de felicidade que você me fez derramar depois. Alex pegou sua mão sobre a mesa, seus olhos brilhando com emoção contida. Quando nos conhecemos, ela continuou, eu não tinha nada além da minha dignidade. Você poderia ter me oferecido o mundo, poderia ter me comprado com promessas de luxo e conforto, mas em vez disso, você me ofereceu respeito, me ofereceu uma chance de crescer, de me desenvolver, de me tornar mais do que eu acreditava poder ser. Ela respirou fundo, reunindo coragem para o que viria a seguir. Alex Ferraz. Sua voz agora estava firme, clara. Você me ensinou que amor não é sobre possuir ou controlar. É sobre crescer junto, sobre construir algo maior que nós mesmos. É sobre transformar dor em força, medo em coragem, solidão em lar. Levantando-se de sua cadeira, ela se ajoelhou ao lado dele, tirando uma pequena caixa do bolso do vestido. Dentro havia uma aliança masculina, simples mas elegante, com suas iniciais gravadas na parte interna. Por isso, hoje eu te peço, case-se comigo. Não porque preciso de seu nome ou sua fortuna, mas porque quero passar o resto da minha vida mostrando a você que alguns amores são como este pão, simples em sua essência, mas capazes de nutrir a alma inteira. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som suave da brisa nas árvores e o bater desenfreado de seu coração. Por um momento que pareceu uma eternidade, Alex apenas a olhou, seus olhos verdes brilhando com algo que parecia suspeitosamente como lágrimas. Então, para sua surpresa, ele começou a rir, não uma risada de escárnio, mas aquela risada rica e profunda que ela tanto amava. Minha doce Martha, ele disse, puxando-a para seus braços. Você realmente acha que conseguiria me surpreender assim? De seu próprio bolso, ele tirou uma caixa de veludo negro. Dentro, um anel de noivado deslumbrante.
uma esmeralda cercada por pequenos diamantes, combinando perfeitamente com o colar que ela nunca tirava. Grandes mentes pensam igual, não é? Ele sorriu, secando uma lágrima que escorria pelo rosto dela. Eu havia planejado te pedir em casamento esta noite também. Marta sentiu seu coração expandir no peito, até quase doer. Então, isso é um sim? É mais que um sim, ele respondeu, sua voz rouca de emoção. É um finalmente. É um para sempre. É um você é tudo que eu sempre precisei e nunca soube que estava procurando. Ele deslizou o anel em seu dedo enquanto ela colocava a aliança no dele. Um momento de promessas silenciosas e amor transbordante. Sabe o que mais amo em você? Ele perguntou, puxando-a para seu colo. Como você transforma cada momento em algo sagrado. Como fez deste pedido não apenas uma proposta, mas uma celebração de nossa história inteira. Marta encostou sua testa na dele, respirando o perfume familiar que havia se tornado seu conceito de lar. E sabe o que mais amo em você? Como você me permite ser exatamente quem eu sou. Não tenta me transformar em uma socialite. Não tenta apagar minhas origens. Você ama cada parte de mim, inclusive a parte que ainda se emociona ao fazer pão. Eles compartilharam o pão ali, sob o céu estrelado, cada mordida um lembrete da jornada que os trouxe até este momento. O vinho tinha gosto de promessas, as orquídeas perfumavam o ar com possibilidades, e seus corações batiam no mesmo ritmo de eternidade. Quando quer se casar? Ele perguntou, brincando com uma mecha de seu cabelo. Logo, ela respondeu simplesmente. Aqui mesmo, nesta varanda. Apenas nós, as pessoas que amamos, e todo o amor que construímos. Perfeito. Ele sorriu, beijando-a suavemente. Simples e verdadeiro, como você. Naquela noite, muito depois, que o vinho havia acabado, e as lanternas começaram a se apagar, eles permaneceram na varanda abraçados, planejando seu futuro. Não seria uma vida de ostentação ou excessos. Seria uma vida de equilíbrio, de amor cultivado diariamente, de pequenos momentos transformados em memórias preciosas. A estufa seria expandida, transformada em um projeto social para ensinar jardinagem a jovens carentes. A antiga padaria se tornaria um ponto de distribuição de pães para famílias necessitadas. E a mansão Ferraz, antes um símbolo de poder e solidão, continuaria sendo o que Marta havia transformado. Um lar onde amor e simplicidade dançavam em perfeita harmonia. Ele me pediu em casamento com um pão na mesa. Marta escreveu em seu diário naquela noite, e meu coração no prato. Mas a verdade é que nosso amor sempre foi assim, feito de ingredientes simples transformados em algo extraordinário pelo poder do cuidado, da paciência e da verdade. E enquanto a cidade dormia, dois corações batiam em sintonia perfeita, celebrando não apenas um noivado, mas a certeza de que alguns amores são como o melhor dos pães, simples em sua essência, complexos em seu processo e capazes de nutrir muito mais que o corpo. Nutrem a própria alma, porque no fim não era sobre anéis de diamantes ou mansões imponentes. Era sobre como um momento de humilhação em uma padaria havia se transformado em uma história de amor que provava que verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em como escolhemos amar. E ali, sob as estrelas que haviam testemunhado toda a sua jornada, Marta e Alex selaram não apenas um noivado, mas a promessa de que continuariam transformando cada momento simples em algo extraordinário, cada desafio em oportunidade de crescimento, cada dia em uma nova chance de provar que amor verdadeiro não conhece barreiras, não se limita a convenções, e tem o poder de transformar não apenas duas vidas, mas todo um mundo ao seu redor.